Você já viveu com aquela sensação de que te falta algo? Parece que a gente nunca tá feliz, nunca é o suficiente. A gente sempre tá tentando conquistar o próximo passo. E por mais incrível que seja, uma conquista que a gente tem, uma posição nova que a gente ganha no trabalho ou qualquer coisa parecida, a gente sempre está preocupado com o próximo passo, com o que a gente ainda não tem, com o que a gente ainda precisa. Acontece que hoje em dia muitas pessoas vivem extremamente sobrecarregadas, ansiosas, cansadas e elas tentam preencher esse vazio, esse falta algo. Quando eu tiver isso aqui, eu vou ser feliz com trabalho, família, filhos, posições sociais e até conquistas materiais. Quando eu tiver uma casa, aí eu vou ser feliz. Quando eu mudar daqui, aí tudo vai ser diferente. Quando eu conseguir um carro, minha vida vai ser melhor. Hoje eu quero te mostrar como ter um verdadeiro relacionamento com Deus e muito mais que isso, como um verdadeiro relacionamento transforma a sua vida por inteira. Não vou só falar, ensinar vocês a parte teórica da coisa, mas eu vou trazer passos, aspectos que permeiam uma vida cristã para que você possa sair daqui colocando tudo em prática. Acontece que sem Deus a gente até existe, mas a gente não vive plenamente. E eu também já vivi essa dificuldade de viver tentando preencher esse vazio, tentando provar o meu valor através do trabalho, das conquistas pessoais, dos bens materiais que eu conseguia, de um bom casamento. E absolutamente tudo mudou quando eu entendi a minha verdadeira identidade. Mas muito mais que isso, que a minha identidade vem antes de qualquer conquista, que eu vou dividir com você hoje. Vai mudar completamente a sua percepção da vida e a forma como você leva ela. Você vai ter plenitude ao caminhar. Porque independente do que aconteça com você, a sua identidade não está atrelada a nada. Você não é mais escravo de nenhuma situação ao seu redor. A palavra em 2 Coríntios 5,17 fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe aquele sentimento maravilhoso que a gente tem quando vira o ano? Parece que tudo se fez novo, a gente tem novas chances, novos planos. Pois é, quando nós entendemos e afunilamos o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Cristo, nós ganhamos uma nova identidade. Eu nem gosto muito de usar esse termo nova identidade, apesar dela ser nova, porque na verdade é a única que a gente tem. Nós acertamos a identidade verdadeira. O mundo tenta colocar na gente inúmeras identidades, mas quando nós estamos num relacionamento íntimo com o Senhor, a gente encontra a única, a verdadeira. Hoje eu quero trazer para vocês a pirâmide da identidade. Eu quero que vocês imaginem uma pirâmide com 3 níveis. O topo é o ter. A pessoa, para ela se sentir alguém, para ela achar que ela tem uma identidade, de que ela é alguém na vida, ela precisa ter. É a pessoa que vai atrás das conquistas materiais, daquilo que ela pode comprar, daquilo que ela pode possuir. Então, qual que é o pensamento das pessoas que vivem nesse topo da identidade? Se eu tenho, eu sou alguma coisa. Por isso que muitas falam, quando eu tiver um carro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver uma casa, eu vou estar bem. Em seguida, a gente vai para o meio dessa pirâmide. E no meio, nós estamos falando das pessoas que se apoiam no fazer. Você pode estar me ouvindo e falando assim, Tainá, eu não tô nem aí com bens materiais, eu não me sinto assim, eu não acho que eu preciso ter para ser alguém. Mas às vezes você pode estar aqui, no fazer, porque é muito nobre o fazer. Fazer o bem para o próximo, fazer uma comida gostosa para minha família, fazer um bom trabalho. E a pessoa que vive nessa faixa aqui da pirâmide é a pessoa que, se não fizer, se sente mal, se sente culpada, se sente imperfeita, se sente uma inútil. Então, assim, ela precisa fazer para ela ser alguém. E todo o valor dela está baseado nisso. Quando ela não faz algo, ela se sente muito mal. E aí, nós vamos para a base dessa pirâmide, o ser. O ser é a nossa identidade em Cristo. É o que nós verdadeiramente somos. É aqui que está a nossa verdadeira identidade. Com Deus, você não precisa ter ou fazer nada para Ele te amar. Com Deus, você é simplesmente filha, amada e preciosa do Senhor. Vou dar um exemplo para ficar bem claro na cabeça de vocês. Quem tiver filha, vai ficar mais fácil ainda. Quem não for mãe, pensa na sua mãe. E quem for mãe, pensa nos seus filhos. O que o seu filho precisa fazer para que você ame ele incondicionalmente? Nada. Quando uma criança nasce e aquela mãe pega aquele bebezinho no colo, ela já o ama incondicionalmente, sem ele ter feito nada para ela. Muito mais que isso, na barriga, aquele bebê já vem sendo amado. E se a gente analisar de uma forma bem fria, o bebê na barriga, ele está ali usando os nutrientes da mãe, usando a energia dessa mãe, o alimento que essa mãe come, uma parte vai para ele. Então, teoricamente, além dele não estar fazendo nada positivo para essa mãe, ele ainda está roubando o que essa mãe tem. É claro que nenhuma mãe pensa dessa forma. É óbvio que isso não passa pela cabeça de uma mãe como um filho que, além de tudo, me dá prejuízo. Porque esse filho não precisa ter ou fazer algo para que essa mãe o ame incondicionalmente. E assim é com o nosso Deus. O problema é que a maioria das pessoas usam essa pirâmide
pirâmide de forma invertida. Elas colocam o ter no maior lugar ou o fazer como mais importante. E o relacionamento com Deus, o simples ser, que é tão fácil, a gente complica. E hoje o Senhor está nos chamando para viver na base, na nossa verdadeira identidade com Ele, naquela qual você não precisa fazer nada para ser uma filha amada e preciosa do Senhor. Eu fiz uma lista de características de quem vive com a base invertida. E eu quero ler para vocês porque talvez você se identifique com o que eu vou falar. Presta atenção para você identificar aonde você está da sua pirâmide da identidade. Quem vive no ter, ou seja, a pessoa precisa ter algo para ela ser alguém na cabecinha dela, é uma pessoa que vive com medo de perder o que já tem. É uma pessoa que vive competindo, nunca está satisfeito, nunca é o suficiente, ela sempre precisa de algo a mais para ser feliz, ela sempre está de olho já no futuro, no próximo passo, ela nem curte o que ela recebeu, o que ela conquistou. E mais que isso, é uma pessoa que vive ansiosa. A pessoa do ter, ela é completamente instável. Em seguida, a gente vai para o fazer. Quais são as características de alguém que vive no fazer? É uma pessoa que pensa, eu sou o que eu faço, se eu faço bem, eu sou boa, o meu valor está no meu desempenho. Então, quando ela fica frustrada com alguém, quando ela briga com o marido, por exemplo, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é vomitar em cima dele todas as coisas que ela faz. Eu cuido, eu limpo, eu passo, eu cozinho, o que mais que vocês querem que eu faça nessa casa? Eu faço tudo. Então, ela está completamente enraizada no fazer. Pior de tudo, essa pessoa inconscientemente pensa, se eu parar, eu não valho nada. O dia que essa pessoa fica doente, o dia que essa pessoa tem que descansar, o dia que ela não se sente produtiva, acabou para ela. É um dia horrível. Ela se sente culpada, ela fica se martirizando, é uma angústia que domina ela. Quando o fazer vira identidade, também nasce culpa, comparação com aquela que faz mais que eu, um cansaço extremo, uma sobrecarga, um estresse. E a verdade é que o fazer pelo fazer só te leva à exaustão. Porque se hoje você fizer uma faxinona na sua casa, semana que vem você tem que fazer de novo. Você se sustentar pelo fazer, a vida além de ser exaustiva, é um desânimo total. E quem tem a identidade enraizada no lugar certo, na base, no ser, essa pessoa entende que não há nada que ela possa comprar, ter ou fazer para ser uma pessoa especial. Ela já é, independente das atitudes dela ou do que ela tem. A pessoa do ser entende. Eu sou filha amada, eu sou preciosa, eu fui escolhida por Deus. Mais que isso, eu sou perdoada, eu sou nova criatura em Deus. Essa pessoa entende que quando ela erra, quando ela falha, aquilo não representa quem ela é. Aquilo representa uma falha de um ser humano. Limitações que todos têm, mas isso nunca vai ser considerado uma condenação quando você entende que o seu valor não está em possuir ou fazer algo. E essa base te traz uma identidade segura, inabalável e estável. Essa base representa uma mulher madura, sóbria, que sabe quem ela é. Eu entendo o fato da gente ter muitas pessoas com essa pirâmide invertida, porque o mundo fala isso o tempo todo. A gente abre as nossas redes sociais e tá lá. Tenha para você ser parecida comigo, faça para você ser uma boa mãe, faça para você ser uma boa esposa, tenha para você ser feliz como eu. Mas a palavra de Deus em Mateus 6,33 fala, buscai primeiro as coisas do reino e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Enquanto o mundo lá fora está tentando te dizer que você só é valiosa pelo tanto que você é produtiva, pelo tanto que você conquistou, Deus hoje te chamou aqui para te dizer, você é amada e escolhida por mim e isso basta. E assim como uma mãe é capaz de amar aquele bebezinho tão precioso que ela acabou de conceber, não há nada que tire o amor de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus fala que pode uma mãe se esquecer de um filho, mas o Senhor jamais se esquecerá de você. Sem Deus, nós vivemos para provar o nosso valor. Nós entramos numa competição completamente injusta conosco. Nós buscamos a aceitação do próximo e somos moldadas pelo ambiente que a gente está. Agora, quando nós estamos em Deus, descansamos, pois sabemos que nada muda esse amor e essa aceitação que nós já temos do nosso Pai. Nós passamos a viver com convicção de quem nós já somos, e não de acordo com o cenário que eu estou vivendo no momento. Mais do que isso, nós vivemos em paz, pela fé, e não pelo medo, ou aquele sentimento que falta algo. E você pode estar me perguntando, então como que eu faço para ter essa identidade de Cristo, para ficar no lado ser da pirâmide? Acontece que aqui não tem nada que você possa fazer ou ter para estar. Essa identidade não é construída por você, é revelada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida diariamente, através de um relacionamento íntimo com o Senhor. E aí você pode estar me perguntando, mas Tainá, você está me dizendo então que eu não preciso fazer mais nada na vida? Que eu posso só encostar num barranco e esperar o mundo acabar? Não é assim, eu vou explicar para você, para que você saia daqui com clareza. Em Tiago 2,17 fala assim, assim também a fé,
Se não tiver obras, por si só está morta. Ou seja, o fazer e o ter são consequências de quem eu sou em Cristo. Quando a gente tem sentido em quem nós somos em Deus, o nosso relacionamento, a nossa intimidade está fortalecido, tudo o que a gente faz e tem encontra propósito e sentido. Quando nós vivemos a nossa identidade em Deus, tudo o que a gente faz deixa de ser uma obrigação ou uma tentativa de provar o nosso valor e passa a ser uma expressão do nosso amor e confiança nele. Por isso eu quero compartilhar algumas práticas que vão te ajudar a construir esse relacionamento íntimo com o Senhor. E deixando bem claro, essas práticas que eu vou passar para vocês, elas não constroem a sua identidade. Elas refletem essa identidade revelada que o Senhor está trazendo para você. Grava assim, ó, o fazer e o ter é uma consequência de quem eu sou. E a primeira prática para esse relacionamento íntimo com o Senhor é manter uma vida de oração constante e sincera. Jeremias 29, 12 e 13 fala que então me invocareis e me buscareis e me achareis quando me buscareis de todo o vosso coração, ou seja, com sinceridade, de todo o nosso coração. Segunda prática que você não pode deixar de fora do seu relacionamento com o Senhor: oração e meditação na palavra de Deus. A Bíblia é o nosso manual, é o presente que o nosso Deus nos deixou, que o nosso paizinho deixou para nós. É na Bíblia que nós vamos ter mais revelações de quem Deus é, do que Deus espera de nós, de quem nós somos em Deus. Olha o que fala em Salmos 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho. É a lâmpada que ilumina os nossos pés para que nós não tropecemos. Mais do que isso, Tiago 1:22 fala: sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, ou seja, precisamos praticar aquilo que a gente aprende na palavra de Deus e não somente ler a Bíblia. Esses dois aspectos nos levam ao terceiro, que é ter uma vida de obediência. Obediência é a prova de que amamos Deus. A palavra do Senhor fala isso. João 14:15 fala: se me amais, guardais os meus mandamentos. Aquele que ama o Senhor não só guarda a palavra no seu coração, mas obedece o que o Espírito Santo vai te trazer. Porque a partir disso, você vai estar sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra fala em Romanos 8:14 que os que são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Precisamos ter uma vida guiada pelo Espírito. E por último, mas não menos importante, o jejum. E eu sempre gosto de ler Mateus 16:18, que fala: quando jejuares. Ou seja, ali, Jesus já estava deixando claro a expectativa que ele tinha em nós, de que nós iríamos jejuar. Porque pensa comigo, você não chega para o teu filho e fala assim: filho, quando você for arrumar sua mochila da escola, e acha que ele não vai arrumar. Se você está falando desse jeito, é porque você já tem expectativas de que ele vai arrumar a mochila. Então, quando você for fazer isso, ou seja, você vai fazer isso, o jejum tem muitos benefícios. E a minha orientação é: ore ao Senhor, comece praticando os outros 3 aspectos que eu trouxe a você. E o jejum vai ser uma consequência natural. O Espírito Santo vai te guiar a fazer um jejum, assim como ele guiou Jesus nos 40 dias do deserto. Entre tantos aspectos positivos que eu poderia citar, o jejum fortalece o nosso espírito e nos ajuda a silenciar a carne. O jejum nos aproxima de Deus, nos traz direção e sabedoria. Se você quiser continuar aprendendo e crescendo com Cristo, se inscreve aqui no canal. Eu tenho certeza que juntas tem muita coisa ainda para o Espírito Santo transformar nas nossas vidas. É o que eu sempre falo para vocês: vamos juntas. Não esquece de ativar o sininho para você receber as notificações toda vez que entra um vídeo novo, para você não perder nenhum. E se você chegou até aqui, fala comigo nos comentários. Bota um emoji, um coraçãozinho, conta como tem sido a sua experiência, deixa suas dúvidas. Eu vou amar conversar com você, vou amar saber que você chegou até aqui. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.